Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos felizes por estarmos retomando e trazendo aos irmãos mais essa mensagem, essa reflexão. E louvamos ao Senhor porque é um período importante para nós como cristãos. Esse período que chamamos Semana da Páscoa, onde nós celebramos a providência de Deus para nós, onde nós percebemos a misericórdia do Senhor enviando Jesus para vir a este mundo, para morrer pelos nossos pecados, assumir nossos pecados lá na cruz. Mas não apenas isso, nós vimos celebrar também ao Senhor pela ação de Deus em permitir Jesus fazer isso. E depois, ao chegar ao túmulo, Deus o trazer de volta. Então nós vemos aí a grande ressurreição de Jesus como um ato de Deus na sua vida, para que nós também tivéssemos esperança e para que pudéssemos assim estar celebrando ao Senhor. Este dia nós queremos falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E nós queremos ver isso na ótica de Paulo. Portanto, eu gostaria que cada um de vocês que estivessem nos acompanhando nesse momento, que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 15. E nós vamos ler até o versículo 19. Eu gostaria que cada um de vocês, então, que abrisse a Bíblia e deixasse aberta nesse texto, para que nós vamos então fazer algumas ressalvas, alguns destaques desse texto. Que diz o seguinte: Paulo escreveu e diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vocês que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormem em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós vamos orar nesse instante. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, Pai querido, por este momento em que celebramos a Páscoa, onde celebramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus por amor a nós. Nós te louvamos, Pai, pela ressurreição do Senhor Jesus em nosso lugar, quando ele morreu ali, ressurgindo dos mortos, para que nós tivéssemos esperança, para que tivéssemos vida, para que tivéssemos perdão dos nossos pecados e para que recobrássemos a esperança de um dia estarmos com o Senhor na eternidade. Pai, nós te agradecemos, porque através do Senhor Jesus, através do seu sacrifício por nós tivemos o perdão dos nossos pecados e fomos aceitos pelo Senhor. Que possa confirmar, Pai, no coração de cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento, essa palavra de confiança, de segurança, de que o Senhor Jesus vive,
que o Senhor Jesus reina. Nós te louvamos, Pai, pela evidência que temos na Tua palavra, por Ele ter ressuscitado dos mortos, para estar à Tua destra. Nós te louvamos também, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor colocou em nossos corações, e que essa palavra possa perdurar em nossas vidas, e que possamos continuar sempre crendo no Senhor, confiando na Tua providência e na Tua palavra. Fique conosco, Pai, abençoa toda a Tua igreja, a cada servo Teu, fortalece, dá ânimo, dá determinação, para que possam continuar, Pai, perseverando em servir o Senhor. Cuide de cada um, tira as dúvidas que existem, tira as mágoas que existem nos corações, e faça com que cada um, Pai, possa assumir um compromisso de vida com o Senhor ali, tendo o Senhor como o Senhor de suas vidas, tendo tempo para o Senhor, buscando o Senhor, colocando suas vidas à disposição do Senhor. É isso, Pai, que pedimos pela Tua igreja e por nós, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então queremos falar sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ressurgiu dos mortos. E isso é fato pela palavra de Deus que nós temos, como nós já lemos. O Senhor Jesus, Ele veio para nos conceder a oportunidade de nos aproximar de Deus. E se Ele não tivesse ressuscitado dos mortos, não seria algo maravilhoso para nós, então, testemunharmos hoje. Mas pelo fato de Ele ter levantado dos mortos, nós podemos dar glórias a Deus pela maneira como Ele tem trabalhado as nossas vidas. E quando nós olhamos, então, em Atos capítulo 17, o discurso de Paulo ali em Atenas, no Areópago, Paulo, então, ele relata, ou melhor, Lucas relata que alguns dos filósofos epicureus e estoicos, eles contendiam com Paulo, havendo quem perguntasse: o que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Aquelas pessoas não entendiam, não acreditavam na ressurreição, mas a ressurreição de Jesus é algo central na proclamação do Evangelho. A ressurreição de Jesus veio a ser o sinal do triunfo de Deus sobre o poder do pecado e da morte. Porque se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos o perdão dos nossos pecados. E se Ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós não poderíamos estar pregando o seu Evangelho da forma que nós pregamos. Então foi um ato de Deus em trazer Jesus novamente à vida, para que então através dele nós pudéssemos recobrar vida e ser despertado então para desenvolver a nossa salvação com outros através da proclamação do Evangelho. E quando lemos também Atos capítulo 2, versículos 31 e 32, lemos que Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. E Pedro então, continuando, ele diz: Deus ressuscitou a este Jesus e todos nós somos testemunha disso. Então Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós também um dia haveremos de ressuscitar, se nós tivermos morrido antes dele voltar. Podemos dizer que a ressurreição de Jesus forma o protótipo para a ressurreição de todos os crentes. Jesus é o modelo. Jesus é aquele que se apresenta como o Senhor, como aquele que pode também nos ressuscitar, caso estejamos mortos na sua vinda. E também ressuscitar todos que morreram no passado, desde que tenham colocado suas vidas à disposição do Senhor. Por isso podemos dizer que felizes serão aqueles que tiverem parte na primeira ressurreição. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, a palavra do Senhor diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, é preciso nós crermos. Se você não crê, você precisa entregar sua vida a Jesus, reconhecendo que Ele veio para morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, para nós termos vidas, para reinarmos com Jesus toda a eternidade. E quando nós observamos também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, que diz:
cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então a palavra de Deus assegura isso. Jesus ressurgiu e nós também haveremos de ressurgir para estarmos com Ele. Então Paulo demonstra que a ressurreição de Cristo é fundamental para a proclamação do Evangelho. E Paulo dá um testemunho muito contundente acerca da ressurreição de Jesus, porque ele se torna uma testemunha ocular. Quando ele tem um encontro pessoal com Jesus, quando ele está se dirigindo a Damasco para perseguir os cristãos, os crentes que pregavam a palavra do Senhor, e naquele encontro ele tem a sua vida modificada, e ele então apresenta o seu testemunho de que Jesus é vivo, que Jesus está vivo, e que Jesus é Senhor de tudo. Então esse testemunho contundente de Paulo serve para nós também entendermos, que serve para nós também esperarmos no Senhor, porque Ele está vivo. E como resultado de sua pregação aos coríntios, nós vemos os coríntios se arrependendo, abraçando a fé e tendo Jesus como o Salvador de suas vidas. E aí Paulo então testemunha para eles, porque estava existindo uma grande confusão dentro da igreja, uns acreditando e outros não acerca da ressurreição. E Paulo precisou escrever esse texto que nós lemos, para confirmar para aquela igreja, para aqueles irmãos, que Jesus ressuscitou, que a ressurreição é uma evidência do Evangelho que nós pregamos. E por isso nós vamos ver versículo 3 e versículo 4 do capítulo 15 que nós lemos. Mais uma vez Paulo diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E nós somos sabedores que as Escrituras não falham. É palavra de Deus. E Jesus então está vivo. Nós não podemos desconfiar ou deixar de crer em momento algum. Por mais que as pessoas não queiram acreditar, nós devemos continuar acreditando na palavra do Senhor. Jesus vive e nós viveremos com Ele através de nossa fé, através da entrega de nossas vidas a Ele. A sobrevivência da igreja, portanto, em todo esse tempo, mais de 2 milênios, é porque a evidência da ressurreição de Jesus é notória em todo o tempo. Deus tem se mostrado fiel e Jesus então tem sido proclamado. E a igreja tem persistido, a igreja tem proclamado, porque o Senhor da igreja é um Senhor vivo. Ao longo da história, o testemunho daqueles que viram Jesus ressuscitado tem sido considerado a maior prova das evidências da sua ressurreição. Nós observamos no versículo 5 que nós lemos agora há pouco, que ele apareceu a Pedro. Da concepção de Paulo, e nós vamos ver pela ótica de Paulo então esse testemunho acerca da ressurreição do Senhor. Depois no versículo 5 ainda diz: e apareceu aos 12. No versículo 6 apareceu a mais de 500 irmãos. São provas contundentes e inquestionáveis. Por isso Paulo queria confirmar àquela igreja acerca da ressurreição de Jesus. Eles não podiam ter dúvida, eles precisavam acreditar, eles precisavam ter consciência que eles também poderiam experimentar a ressurreição, visto que muitos não acreditavam acerca da ressurreição que poderiam ter. No versículo 12, nós lemos o que? Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, muitos falavam que os mortos não ressuscitavam. Mas Paulo queria confirmar que Jesus ressurgiu dos mortos e que a ressurreição de Jesus servia para nós como garantia também da nossa ressurreição. Porque se não há ressurreição de mortos, então Cristo continua morto. E se o cristianismo então seria igual a qualquer outra religião, alguma outra crença que existisse. Mas nós temos consciência do que o Evangelho significa para nós. E no versículo 13, versículo 16 do capítulo 15 que nós lemos, Paulo vai dizer: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
mas todos nós temos consciência, nós que cremos no Senhor, de que há ressurreição, de que o nosso Mestre, o nosso Senhor, ele ressurgiu dos mortos para nos dar segurança e para nos dar esperança. Podemos fazer então uma pergunta: se Cristo não tivesse ressuscitado, quais seriam então as consequências negativas para o cristão? Primeiro, a sua pregação seria vã, seria inútil. Não teria sentido nós estarmos pregando o Evangelho da graça de Deus se Jesus não estivesse vivo. Mas Jesus está vivo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, todo o trabalho de Paulo e dos demais apóstolos seria vão. Nós precisamos ter isso, porque Jesus ressurgiu. E Paulo então vai dizer no versículo 11 e versículo 14 o seguinte: portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa ou a vossa pregação. Mas nós temos consciência que a nossa pregação é válida, é verdadeira, porque Cristo vive, porque Cristo ressuscitou dos mortos. E ele vai dizer também que a nossa fé seria vã se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas ele ressurgiu. A nossa fé está direcionada, está voltada para o Senhor, porque ele é um Cristo vivo. Nós temos consciência do significado de Jesus em nós. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que age, a um Deus que tem poder para nos acompanhar, para nos defender, para nos orientar. Nós temos consciência do seu poder porque a nossa fé está fundamentada em um Deus vivo. Por isso a nossa fé não é vã. Por isso a nossa fé é verdadeira. E uma vez que a fé do cristão se baseia no Cristo ressuscitado, se não houve então ressurreição, a fé seria vazia, seria sem sentido. Porque a nossa fé se baseia num Cristo vivo. Uma outra condição que nós podemos ver como consequência, se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, é que nós seríamos tidos como falsas testemunhas. O versículo 15 do capítulo 15 que nós lemos diz: seríamos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Mas na verdade nós temos consciência que Jesus ressurgiu pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Podemos perguntar também quais as consequências pessoais de não haver ressurreição. Em primeiro lugar, permaneceríamos em nossos pecados. Por quê? Porque se Cristo não ressurgiu, não tinha sentido então em proclamar que ele então veio para perdoar os nossos pecados, porque ele estaria no túmulo. Mas nós somos sabedores e acreditamos e temos plena consciência de que ele veio, de que ele morreu por nós, mas ele ressurgiu para nos dar justamente a condição de termos o perdão dos nossos pecados. Porque no versículo 17, Paulo vai dizer: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Os nossos pecados são perdoados por Jesus. Porque no momento em que ele se dispôs a assumir a cruz em nosso lugar, ele levou consigo os nossos pecados, ele levou sobre si os nossos pecados, para nos dar o perdão que nós carecemos. E quando ele ressuscitou dos mortos, ele nos deu essa garantia de perdão. Sem a ressurreição de Cristo, nós jamais seríamos justificados dos nossos pecados. Porque Cristo foi entregue para morrer a fim de expiar os nossos pecados, de perdoar os nossos pecados e nos dar a condição de sermos justificados por Deus. E Paulo, escrevendo então aos Romanos, no capítulo 4, versículo 24 e 25, ele diz: a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele morreu porque nós precisávamos de um Salvador, porque estávamos mergulhados em nossos pecados, porque estávamos distantes de Deus. E quando ele então morre em nosso lugar, ele morre a nossa morte, ele não fica no túmulo, ele ressurgiu para que fôssemos justificados,
para que tivéssemos a nossa vida tranquila perante o Pai, para que pudéssemos agora ter privilégios diante do Senhor, graças à sua ressurreição. Outra coisa que poderíamos também dizer como consequências pessoais é que os que dormiram em Cristo não teriam esperança alguma, eles pereceriam. O versículo 18 diz: e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria esperança para aqueles que morreram, mesmo crendo no Senhor, mesmo tendo Deus como Salvador de suas vidas. E por fim, a outra consequência e última que nós vamos destacar, que seríamos os mais infelizes de todos os homens. Se depositamos a nossa esperança em Cristo, mas Ele não tivesse ressuscitado dos mortos, nós seríamos dignos de pena, de lástima, de desprezo, porque nós estaríamos propagando algo que não teria sentido. O versículo 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas não é assim. Eu quero crer que você tem consciência do que você crê, de que a sua esperança está além dessa vida, que a sua esperança está no Senhor, que a sua vida está no Senhor, que você já depositou sua vida aos cuidados de Deus e que um dia você estará desfrutando da presença de Deus na eternidade. Por isso nós temos esperança, por isso a nossa vida tem significado, por isso nós pregamos o Evangelho e não temos então de que nos envergonhar, porque sabemos da importância que é. E a nossa vida não se limita apenas à vida que vivemos neste mundo, mas à vida que viveremos com Deus na eternidade. Que possamos pensar neste dia principalmente, o dia em que comemoramos a ressurreição de Jesus, que Jesus está vivo e que Ele está à direita de Deus, a olhar para cada um de nós, a olhar a nossa causa, a olhar para as nossas dificuldades, a olhar para os momentos difíceis que enfrentamos e está intercedendo por nós, está defendendo a cada um de nós. A sua presença é constante, porque Ele vive. E para finalizar, gostaria de ler só mais um texto, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Devemos dar graças a Deus por isso, porque foi por misericórdia dele que Ele nos alcançou, que Ele transformou as nossas vidas, que Ele nos regenerou, nos formando novas criaturas, para que nós pudéssemos então receber a herança de Deus, uma herança incorruptível, reservada nos céus para aqueles que creem. Você crê nisso? Se você crê, continue acreditando, continue confiando no Senhor e saiba, Jesus vive para a glória de Deus, para nos assegurar o perdão, a esperança de um dia estarmos com Deus na eternidade. Que seja sempre assim da vida de cada um de nós, para continuarmos esperando em Deus daquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Não éramos povo de Deus, hoje somos povo de Deus. Somos escolhidos por Deus para vivermos com Ele, para uma herança que Ele preparou para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos dê a graça de continuarmos sempre firmes no Evangelho, pela graça e pelo amor do Senhor. Amém.